Boa noite, a paz do Senhor. Estamos fazendo mais um live. Eu se chamo Elias Ramos, quem já me conhece. Quem caiu de paraquedas aqui. Meu nome é Elias Ramos no YouTube, tudo com letras minúsculas, porque tem vários Elias Ramos. E esse canal é um canal evangélico que fala de Deus, exegesimamente, da palavra de Deus. Estudamos a palavra de Deus, né? Falamos, comentamos, evitamos de comentar alguma coisa política. Às vezes falamos alguma coisa mais por alto, mas não entramos em detalhes. Nós somos evangélicos, mas você que não é evangélico, fique à vontade. Deus não faz acepção de pessoa. E já desde o começo eu vou pedir para dar o like, dar o gostei, mesmo que ainda não viu o vídeo. Compartilhe depois quando terminar o vídeo e assine o canal se puder, tá? E muita gente vê o vídeo, mas não dá o like, não compartilha, mas isso é normal. A palavra de Deus tem que ser pregada, mesmo que seja para algumas pessoas, mesmo que seja para multidões, né? E quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu sou só um canal. Aqui em João 3, vamos falar um pouquinho de João 3 sobre Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, um membro da sinagoga, um homem respeitável, um rabino, um mestre entre os mestres, mas dos judeus. E acreditamos que tanto ele como um outro não compartilhou na condenação de Jesus, um dia que Jesus foi preso pelo Sinédrio, e ele se obteve disso, mas ele deveria estar lá, com certeza. É como na vida política, né? No Brasil, tem muitas coisas que acontecem aí, mas nem muitos, graças a Deus, muitos políticos não concordam, mas a maioria fala que então tem que se fazer a vontade da maioria. Nem sempre é a vontade da maioria, mas é a vontade daquele momento. Aqui em João 3, nos fala assim, vamos orar primeiro, estou quase esquecendo, o mais importante. Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe a todos que vão ver essa live, as famílias, o teu povo. Vem abençoando também Israel de Deus lá, que está passando umas lutas lá, Senhor Deus, a nação israelita. Abençoe as famílias, pai, mãe, filho, vó, avó. Hoje, dia 26 também foi o dia dos avós, como eu sou avô também. Abençoe a todos, meu Pai, em teu nome, Jesus. Vem também visitando os presídios, vem salvando, libertando aqueles que são dignos de ser libertos. Não aquilo que eles estão querendo fazer aí. E abençoe também, Senhor, aqueles que se arrependem, venha adquirir uma nova vida em Ti. Abençoe os hospitais também, visite os hospitais, cure os enfermos, cure esse povo, Jesus. Teu nome, Jesus, que Tu tem poder para isso. Seja conforme a Tua vontade, entrega o Brasil em Tuas mãos, que o Brasil é cristão e é Teu. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Seu Jesus Cristo. Aqui vamos falar sobre Nicodemo. Eu vou ler um pedacinho de João Evangelista, capítulo 3, a conversa dele com Jesus. Nicodemo foi ter com Jesus à noite porque tinha medo dos seus pares, na sinagoga, né? Os outros que estavam lá, os outros mestres da sinagoga, tinham medo dos outros sacerdotes porque falar em público com Jesus. Foi falar à noite. Teve uma conversa particular com Jesus, né? E ele declara, olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, ou Rabone, né? A tradução certa seria Rabone,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Lembrando, Jesus curava, libertava, dava vista aos cegos, curava os paralíticos, dava vida aos mortos. Isso só Jesus mesmo, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui o Nicodemos começa com um elogio. Jesus vai direto ao ponto, vai direto ao ponto. Ele começa com um elogio. Quando a gente vai conversar um com outro, às vezes o pessoal chama, ô pastor, ou isso, ou aquilo, sei lá de quê. Geralmente temos esse hábito, né? Mas Jesus vai logo direto ao ponto, vai logo na ferida. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos questionou. Epá, eu vim falar com ele, conversar com ele, nem cheguei a perguntar, ele já me tocou lá no fundo do coração. Procurou onde a teologia de Nicodemos se desmoronou por completo. Ele nem pôde fazer perguntas a Jesus. Ele começa a perguntar as perguntas em cima das afirmações de Jesus. É interessante isso. Perguntou aí Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? O cara está falando sobre ele. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito aqui, quem não sabe, é o batismo nas águas, o arrependimento, né? O batismo do arrependimento, e o Espírito é o Espírito Santo. É um novo nascimento, né? Quem não nasce da água do Espírito, batismo nas águas e o batismo do Espírito. Batismo do Espírito Santo. Não precisa falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo, não. A língua simplesmente é uma confirmação. Uma vez que você aceita Jesus, se batiza nas águas, você pode ser batizado pelo Espírito Santo sem saber. Eu passei muitos anos da minha vida pensando que eu não era batizado com o Espírito Santo, vivendo visão e ouvindo o Senhor, vendo visão, vendo anjo, vendo também inimigo também, vendo visões do céu, tendo experiência com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor e achando que não era batizado com o Espírito Santo. Só com 22 para 23 que houve algo a mais, porque era muito tradicional, algo a mais que Deus, e esse eu vou contar em outros momentos, que Deus fez. Usou 7 vasos, enrodeou e começou a falar mistério e ali dando profecia para mim, e começou a mandar eu abrir a boca e glorificar, ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Ou seja, dado uma confirmação daquilo que já era batizado, né? Muita gente pensa que não é batizado com o Espírito Santo. Desde o momento que você crê, se batizou nas águas e tem experiência com Deus, você já é batizado com o Espírito Santo. Não te admires de eu te dizer, voltando, importável nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito Santo. Então aí perguntou Nicodemo: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Quer dizer, respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós, aqui ele está dizendo nós, não era só Jesus, era Jesus e o Pai que estava nele. Né? Ele disse para Felipe falou para ele uma certa vez: mostra-me o Pai. E ele falou: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então aqui ele fala: nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitai o nosso testemunho. Aqui ele sempre falando na pessoa no plural. Nós, nunca eu, nós. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como quereis se falar das celestiais? Né?
sobre o vento vai, ninguém sabe para onde vem o vento, ninguém vê o vento. Isso que Jesus estava falando. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Esse aqui, o Filho do Homem, que é Jesus, que desceu do céu. Embora que desceu através do ventre de Maria. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, na cruz, né? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ponto. Aqui Jesus já começa a falar nascer de novo e vida eterna. Primeiro tem que se nascer da água e do Espírito, para entrar no reino do céu. E agora a promessa do Pai, a vida eterna. Desde lá do paraíso, foi uma promessa dada ao homem, a vida eterna. A vida eterna com Deus. É diferente. E muitos questionam, essa carne não perece, morre, mas não é isso. A gente vai ter novo corpo. Essa carne é um vestido. Isso aqui é um vestido. Põe isso na... Eu tenho essa certeza que eu tive várias experiências com Deus. E sei que essa carne que a gente estamos, o espírito nós estamos, essa carne tem uma forma do nosso espírito. Às vezes, quando o espírito está doente, a carne está doente. Quando o espírito também adoece. Quando faz mal aos outros, quando não ouve a palavra de Deus, não atenta à palavra de Deus, quando é egoísta, quando quer as coisas só para si, não quer o bem dos próximos, quer raiva, ira, essas coisas emocionais e esse egoísmo adoece o espírito. E quando o espírito adoece, ele tem sintomas na nossa carne. A nossa carne começa a adoecer. Muitos têm alguns problemas que são doenças espirituais. Existem as doenças físicas, que realmente existem, DNA, ou contraiu, ou uma queda, alguma coisa, doenças físicas. E existem outras doenças que não são físicas. Foi adquirida pelo espírito, pelo seu modo de proceder, seu modo de pensar, seu modo de ser egoísta, seu modo de não crer na palavra de Deus, não crer no Senhor, desprezar as coisas certas, procurar a prostituição, as coisas ruins desse mundo, os sentimentos ruins. O espírito adoece, porque o espírito veio de Deus, é de Deus. E quando ele adoece, o corpo também adoece. Pode ser que na hora você não adoeça, mas se continuar na prática do pecado, vai adoecer. O corpo vai adoecer. E não vai ter médico no mundo todo, ou remédio no mundo todo, que vai conseguir te curar. Só quando você se conserta com Deus, se conserta, deixa de fazer as iniquidades, se arrepende, e seu espírito começa a procurar a adquirir cura através de Deus, através do nome de Senhor Jesus, aí o corpo começa a se restabelecer. É isso que muitos não entendem. Existe a doença física e existe a doença que também parece ser física, mas é espiritual. O espírito também adoece. É o que ele está falando. Aí ele fala, a segunda parte desse capítulo é a vida eterna, a missão de Jesus. Aí Jesus fala para Nicodemos, porque Deus Pai, Yahvé, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem? Em Jesus. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque que tem um julgamento no final. Quem nele crê, não é julgado. Passou da morte para a vida. Quem não crê já está julgado. Já está, não vai ser julgado, já está, porque não creu. Quanto que a vida é a esperança, para crer em Jesus.
Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Olha só, Jesus já está dizendo os parâmetros do julgamento do fim dos tempos. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas aqui com S, não com L. Pois todo aquele que pratica o mal, aqui já com L, aborrece a luz e não se chega para a luz, o fim de não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. Ou seja, aqui Jesus nos estimula a praticar a verdade, praticar o bem, sermos sinceros um com o outro. Se vê uma pessoa em necessidade e aflição e você puder ajudar, ajude. Quando você tem condição de ajudar e não ajuda, nada vai te impedir, não vai trazer nenhum problema para você, nada, e você não vai ficar pobre, nem rico, nem nada. Às vezes nem é dinheiro. Você pode ajudar e você não faz, você está fazendo mal e seu espírito está adoecendo. Recebe uma pancada espiritual. Pode ser que naquele momento você não sinta nada, mas com o passar do tempo vai adquirindo outras pancadas espirituais e o espírito adoece. E quando seu espírito adoece, seu corpo adoece. Seu corpo adoece. Tem muita gente que tem doenças e não sabe. Vai médico não entende por que está aquela doença, diz que é normal, é coisa, mas dá remédio, mas não cura. Porque é doença espiritual. Aí doenças físicas, como gripe, como alguma doença que pode dar um remédio e cura, e a pessoa se liberta da doença. Mas existem doenças espirituais, e remédio no mundo não vai conseguir fazer, a não ser que você se arrependa, faça o bem, creia no nome do seu Jesus, entregue a Ele sua vida, se disponha a segui-lo, a crer nele de verdade. Aí sim, você vai encontrar a cura. Tem muita gente que é curado. A gente vê curas miraculosas, tumores que somem, cânceres que somem, aleijado que anda, que ficou aleijado. E tem gente que às vezes de nascença também ganha também a cura. Que não foi uma doença, algo sobrenatural que Deus fez. Não foi uma doença espiritual, foi algo sobrenatural que Deus fez. E Deus tem esse poder também, tá? A gente não pode botar Deus na caixinha achando que Deus pode agir assim, como algumas igrejas aí tem, que acham que Deus só faz assim, que o batismo do Espírito Santo é assim, que só você para tomar Santa Ceia, você tem que estar casado, você não pode estar juntado, você não pode tem que estar embaixo do batismo nas águas. Jesus não falou nada disso, mandou tomar a ceia em memória dele, até que ele venha. As igrejas se botaram-se para si. A pessoa tem que se discernir a si próprio, se é digno de tomar ou não. As igrejas tomaram para si como fosse dono dessa parte de ceia, como se a ceia fosse dela. É a ceia de Jesus. O batismo também é de Jesus. A igreja é de Jesus. O povo é de Jesus. A mordomia, Deus deu a mordomia para um e ele não sabe usar. Vai usar conforme os padrões daquela doutrina que aprendeu. A palavra nos ensina claramente, nos clareia a mente e o espírito para a gente seguir conforme estava escrito. Lá em Minuco, lá quando Filipe, no caminho de Minuto de Candace, ele creu.
Filipe falou com ele no caminho. O Espírito Santo levou o Filipe lá, ele leu a palavra de Isaías, perguntou quem podia ensinar ele, o Filipe me ensinou. Ele perguntou, quem impede de eu ser batizado? Ele era um eunuco. Ele não estava numa sinagoga nem numa igreja, talvez não entrasse mais na igreja, porque ele era o eunuco, o mordomo da rainha de Cadace, da Antioquia. E foi lá, se batizou. Pedro, lá, estava em Jope, acho que é Jope, estava lá no terraço, lençol 3 vezes ou 2 vezes, cheio de animais. E o Senhor mandou, mata e come, Pedro. Pedro falou, não, nunca entrou nada imundo na minha boca. Cheio de animais caducos que os judeus não comiam. E o Senhor falou assim, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Foi uma visão. Depois chega os enviados do... acho que é de Cornélio. Acho que o nome dele era Cornélio. Não me falha a memória. Que não era judeu, mas orava e temia a Deus. Que um anjo apareceu e mandou que buscasse a Pedro. Quando chegou lá, Pedro foi e desceu e o Espírito Santo falou para ele, desce porque tem os homens te procurando que eu mandei, vai com eles sem temer. E ele foi com aquele soldado para Jope. Chegou lá, o Cornélio se ajoelhou nos seus pés, ele mandou levantar porque ele era conservo. Ele perguntou, por que me mandaste chamar? Ele contou que teve a visão do anjo, que o anjo disse que Pedro ia falar com ele o que teria que fazer. Quando Pedro abriu a boca, começou a explicar sobre Jesus, desceu o Espírito Santo, batizou a família toda, todo mundo. E começou a falar mistério. Aí Pedro falou assim, que impede ele de ser batizado nas águas? Deus já o batizou no Espírito Santo? Ali Deus mostrou a Pedro, os judeus, que o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, a Santa Ceia, a igreja é dele. Não é de normas de homens, doutrinas de homem. É ele que edifica, é ele que salva, ele que liberta, ele que faz crescer e dá o crescimento, e ele que abate também. A igreja é de Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra. Eu estou aqui falando disso, porque Deus me tocou para falar, e estou lendo essa parte aqui de Nicodemo, que Deus me tocou para ler, para essa live, mas eu estou fazendo o que Deus mandou, mas a igreja é dele. Quem vai converter, convencer é o Espírito Santo. Eu sou só o instrumento. E outros também são só instrumentos. E a gente se alegra com o noivo, que é o Jesus Cristo. Com o crescimento da igreja, com a palavra que é pregada, que cai em boa terra. Muitos caem em pedregais, em espinho, mas muitos caem em boa terra. E possa essa palavra cair em boa terra. Nicodemos, mestre da lei, que não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Estava dentro do templo, com todas aquelas normas dos judeus, e não conhecia Deus. Estava falando com o próprio Deus e não conhecia. E às vezes a gente estamos assim, dentro de uma igreja, dentro de uma situação, muitos anos, e não conhecemos a Deus. Achamos que somos mesmo certinhos. Somos, vamos dizer assim, religiosos. Somos religiosos. Mas a religião que agrada a Deus é visitar as viúvas, os órfãos, ajudar os necessitados. Essa é a religião que agrada a Deus. E o mais é crer no Senhor Jesus e deixar a obra dele, fazer a vontade dele. Que Deus abençoe vocês nessa noite, essa live. Não esquece de dar o joinha, compartilhar.
e assinar o canal. E as ricas beneficências, misericórdias do Senhor Jesus esteja sobre sua cabeça e vos dê a paz e abençoe tu e a tua família. A todos que veem essa live, vão ver ainda, esteja com Deus. Que Deus os abençoe. Tchau, até a próxima.